Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, procure sempre um lugar calmo, ventilado, tranquilo e iluminado, para que você possa se concentrar na nossa aula. Leve sempre com vocês o seu estojo, contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador, o material escolar que você for utilizar na nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu material didático, o seu livro, o seu caderno, sua atividade de reforço, para que você possa acompanhar a nossa aula e fazer as atividades para aperfeiçoar o aprendizado de vocês. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os hábitos alimentares. Esses hábitos alimentares servem para lhe dar uma vida saudável. A alimentação saudável é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. A alimentação realizada de modo saudável e aliada com exercício físico contribui para a boa qualidade de vida. As pessoas geralmente costumam, devido ao decorrer do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, fazem uma alimentação não apropriada para seu corpo, ou com muita gordura, ou com muito sal, ou comida que o seu organismo ele digere muito devagar. Como é que nós podemos ter uma alimentação saudável? E uma forma de adquirir uma alimentação saudável é através da pirâmide alimentar. Ela consiste em um gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com as funções e seus nutrientes. Será que só alimentação? A gente também podemos ter uma vida saudável, ter hábitos saudáveis quando a gente faz exercício físico para não ficar acomodado em casa, sedentários. Caminhar, correr, ir para a academia, caminhar pelo menos 30 minutos por dia, que já ajuda o seu corpo a trabalhar essa energia que fica guardada dentro dele. Para podermos praticar esporte, estudar ou realizar qualquer outra atividade, devemos ter energia no nosso organismo. Essas energias é fornecida pelos nutrientes que existem dentro dos alimentos que nós consumimos. Por meio da digestão, esses nutrientes formados por moléculas maiores são transformados em moléculas menores. Isso ocorre na digestão. Isso ocorre no nosso aparelho digestivo. Você lembra que na aula passada a gente estudou sobre isso, sobre como os alimentos que começam pela boca. Nós começamos a trabalhar a digestão, começa pela boca, que é na boca que nós fazemos a mastigação, e daí ela vai ser transformada. E a molécula maior, que ela vem em grande quantidade, ela se transforma em moléculas menores. Isso possibilita a passagem dessas pequenas substâncias para o sangue, de onde são distribuídos para todas as células do nosso organismo. Desse modo, os nutrientes regulam diversas funções celulares e fornecem energia e matéria-prima para a construção de novas células. Então, o que é o que ocorre? Na nossa alimentação, dependendo de como a gente se alimenta, esses alimentos eles nos fornecem energia, que é a energia que nosso corpo necessita, é a energia que as células precisam para trabalhar e fazer as suas funções que ela tem em cada organismo da gente. É importante sabermos diferenciar o significado de alimento do nutrientes. Alimento, o feijão é um alimento, que é o que nós comemos. O que tem dentro dele, o que ele nos passa, nos que eles têm, a fórmula dele, que são chamados nutrientes. São nutrientes que tem dentro do feijão, que vai para o nosso organismo, que são as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e o ferro. São nutrientes que tem dentro do feijão que vai para o nosso organismo, que nossos organismos vão digerir e pegar esses nutrientes, essas proteínas, esses carboidratos, essas vitaminas, que vão fortalecer a nossa célula para que ela faça as funções necessárias que tem o nosso corpo. A carne de gado. A carne é o alimento que você consome, mas o que tem dentro da carne, os componentes da carne são
as proteínas, os lipídios, que são as gorduras, e as vitaminas. Os alimentos contêm diversos nutrientes em sua composição. Esses nutrientes são orgânicos, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. São nutrientes orgânicos. E tem os inorgânicos ou minerais, que são a água e os sais minerais. A classificação desses nutrientes baseia-se na função de que cada um deles tem no nosso organismo. Cada nutriente ele tem uma função e uma classificação dentro do nosso organismo, dentro da nossa célula. Os carboidratos são nutrientes. A classificação dele para o nosso corpo, ele nos transmite energia. Os lipídios são alimentos energéticos. As proteínas, que são nutrientes, a classificação delas são construtores. As vitaminas são reguladoras. Os minerais também são reguladores. Ele tem essa classificação. Os carboidratos são nutrientes energéticos que constituem o principal combustível celular. A maior parte da energia necessária para o nosso metabolismo provém da queima dos carboidratos. Os alimentos de origem vegetal é a maior fonte de carboidrato. Quais são as maiores fontes de carboidrato? As verduras, os alimentos vegetais, a tomate, o chuchu, a beterraba, o couve, a berinjela, são alimentos energéticos que nosso corpo, nós precisamos se alimentar de alimentos energéticos para que nós possamos ter energia. Então, esses alimentos, geralmente, a maioria deles são alimentos de origem vegetal, que são as verduras e os legumes. Por isso que a mamãe, às vezes, pede para vocês comerem. Come que essa batata, come que essa cebola, come esse tomate. Comam bastante verduras, comam bastante o verde. Por quê? Porque são carboidratos, são alimentos energéticos que seu corpo necessita para lhe dar energia, para que são nutrientes que seu organismo precisa para ele trabalhar, para as suas células ter as suas funções. Exemplo de alguns alimentos carboidratos são as glicoses, as frutoses, as sacaroses, as lactoses e os amidos. Os lipídios são considerados também alimentos e nutrientes energéticos. Ele funciona como uma rede de energia, que essa rede de energia ela armazena o tecido adiposo e é utilizado de acordo com a necessidade necessária. Esse tecido adiposo, vocês lembram que quando a gente estudou tecido, a tia falou a função de cada tecido. O tecido adiposo é um tecido que fica na pele, que é da pele, que ele é gorduroso e é esponjoso. E essa gordura, ela lhe protege do frio, ela lhe protege das sensações de frio ou de calor. Então, são lipídios, é gordura, certo? A gente está falando de lipídios, está falando de gordura. Então, é uma rede de energia, onde o nosso tecido adiposo, ele absorve essa gordura para proteger o seu corpo. Esse tecido é encontrado por baixo da nossa pele e funciona como um isolante térmico. Lembra que a tia falou também que ele é um isolante térmico, que ele lhe protege, ele tem aquele isolamento térmico. No grupo dos lipídios podemos encontrar as gorduras e os óleos de origem animal ou vegetal. Na carne, aquela gordurinha da carne, são lipídios. No coco, tem lipídio. No amendoim, tem lipídios. No queijo, tem lipídios. São partes gordurosas. Os lipídios são alimentos que encontramos na gordura e nos óleos. Existem as proteínas. As proteínas, elas desempenham uma função estrutural no nosso organismo. Eles são responsáveis pelo crescimento do nosso corpo e também pela construção das células do nosso tecido. Por esse motivo, eles são chamados de nutrientes construtores. Por que são construtores? Porque eles são responsáveis
pelo crescimento, a construção das células e do tecido do nosso corpo. Os alimentos proteicos, são alimentos que são ricos em proteínas, é o leite, é o frango, é o feijão, é o ovo, é a carne, é outro alimento rico em proteínas, o iogurte, são todos alimentos ricos em proteínas. As vitaminas, elas são fundamentais para as células, para as atividades celulares e a manutenção da nossa saúde no nosso organismo. Por esse motivo, são classificadas como nutrientes reguladores. Qual é a função dela? Ela tem a função das atividades da nossa célula e manter o nosso corpo com saúde. A palavra vitamina, ela foi criada em 1912 por Casimir Funk para nomear os fatores alimentares e acessórios que são cruciais à vida. As vitaminas são designadas por letras, porque muitas delas foram conhecidas antes de uma composição química, antes de ser descoberta. A vitamina A função da vitamina A no nosso organismo, ela atua sobre a nossa pele, a retina dos nossos olhos, a mucose, aumenta a resistência dos agentes infecciosos. Então, qual é a função dela? Por isso que ela é chamada de nutrientes reguladores, porque ela aumenta a resistência do nosso corpo contra os agentes infecciosos, contra a infecção. A presença dessa vitamina A no nosso corpo, ela nos fortalece a nossa dentição, as nossas unhas e nossos cabelos. Previne a gente de doenças respiratórias. Onde é que nós podemos encontrar essa vitamina A, tia? Na manteiga, no leite, na gema do ovo, no fígado, no espinafre, na chicória, no tomate, na batata e na abóbora, entre outros alimentos. A vitamina B1 ou a tiamina. Qual é a função da vitamina B1? Ela auxilia no nosso metabolismo dos carboidratos. Ela favorece a absorção de oxigênio que tem no nosso cérebro. Ela equilibra o nosso sistema nervoso, assegurando o crescimento normal. A presença possibilita o alívio de dores de cabeça, dores musculares e cólicas da menstruação. A pele fica saudável. Quando a gente tem essa vitamina no nosso corpo, quando a gente sente muitas dores musculares, cólicas menstruais e a nossa pele ela fica ressecada, ela está sentindo essa necessidade dessa vitamina B1. É por isso que nós devemos sempre ter uma alimentação saudável, porque o nosso corpo ele cobra da gente esse tipo de nutrientes que nosso corpo ele necessita para poder funcionar. Onde é que nós encontramos essa vitamina B1? Na carne de porco, nos cereais, nas nozes, nas lentilhas, na soja e na gema de ovo. A vitamina C ou ácido ascórbico, qual é a função dele? É conservar os vasos sanguíneos e nossos tecidos. Ele ajuda na absorção do ferro, aumenta a resistência da infecção e favorece a cicatrização e o crescimento dos nossos ossos. A presença dessa vitamina C, ela possibilita a proteção do nosso colágeno, ela reduz as substâncias que causam alergia e previne o resfriado. Por isso, quando a gente está dodói, está gripadinho, geralmente os pais da gente, a mãe da gente, ela nos dá muito vitamina C, sucos que sejam baseados, que tenham essa vitamina na sua composição. Quais são essas fontes de vitamina? O limão, a laranja, o abacaxi, o mamão, a goiaba, o caju, o alface, o agrião, o tomate, a cebola, o pimentão, o napo e o espinafre. Dentro da sua composição dessas frutas e dessas verduras, desses legumes, ele tem a vitamina C, que o nosso corpo necessita para produzir o colágeno que o nosso corpo, nossos ossos precisam e nos proteger de doenças causadas por alergia, que causam alergia, e previne a gente de doenças como a gripe. O cálcio,
Qual é a função do cálcio no nosso corpo? Ele atua na formação de nossos tecidos ósseos. Ele ajuda nos nossos tecidos ósseos, nos nossos ossos. E dentição, age na coagulação do sangue e na oxigenação dos tecidos. Ele combate a infecção e mantém o equilíbrio do ferro no nosso organismo. A sua presença possibilita a contração dos músculos, a absorção e secreção intestinal e a liberação de hormônio. Onde é que eu posso encontrar os cálcios, tia? No queijo, no leite, nos nozes, na uva, nos cereais, nos cereais integrais, nos nabos, na chicória, no couve, no feijão, no amendoim, na castanha, a castanha de caju. É onde nós podemos encontrar o cálcio, principalmente as vovozinhas, as pessoas com maior idade, elas necessitam tomar esse cálcio, tomar a medicação que tem esse cálcio, se for necessário, ou começar a adquirir um hábito alimentar com alimentos que compõem nas suas composições, tenha o cálcio, por quê? Para fortalecer sua estrutura óssea. O fósforo, qual é a função? Onde é que ele atua? O fósforo atua na formação dos ossos e dentes. É indispensável para o sistema nervoso e nosso sistema muscular. A presença do fósforo, elas possibilita a prevenção de pedras nos rins e no tratamento de diabetes. Qual a principal fonte onde é que nós encontramos o fósforo, tia? Nas carnes, nos miúdos, nas aves, nos peixes, nos ovos, nos legumes, nos queijos e nos cereais. O potássio, qual é a função do potássio? Ele é a transmissão de impulsos nervosos. Onde é que nós podemos encontrar esse potássio, tia? Nas frutas, nos leites, nas carnes e nos cereais. Os sais minerais são considerados nutrientes reguladores, pois controlam diversas funções do nosso organismo, como a do sistema nervoso e muscular. Muitos deles têm a sua constituição estrutural no tecido do nosso corpo e também participam indiretamente no nosso processo de crescimento. O cloreto de sódio. Qual é a função dele no nosso corpo? O sal. Ele tem a função de equilíbrio hídrico no nosso organismo. A fonte é o sal de cozinha. A água é o componente mais abundante do nosso organismo. A principal função da água no nosso organismo atua no nosso organismo como solvente, participa da estrutura celular, dando às células a função, ele dá às células energia. É fundamental no processo de digestão e absorção e excreção de substância. Por que na digestão? Porque nós precisamos, quando você come, logo após lhe dá sede, não dá aquela vontade de beber água? Pois é, porque o seu organismo ele está precisando dessa água para poder começar a fazer a absorção do alimento e começar a fazer a digestão, a fazer a digestão do nosso alimento dentro do nosso organismo, para as células começarem a trabalhar. E na excreção de substância, tudo aquilo que o seu organismo ele não é necessário para o seu corpo, que o seu corpo não vai ser preciso, ele joga para fora. E uma delas é através da urina. Ajuda a manter a temperatura do nosso corpo e age como meio de transporte para os diversos nutrientes. Nossa pirâmide alimentar, que é nela que nós devemos se basear para ter uma boa alimentação, para ter hábitos alimentares saudáveis. A pirâmide alimentar, ela estabelece um planejamento para a dieta saudável. Na verdade, ela é um guia para escolhas diárias baseadas em porções das 5 maiores grupos de alimentos, que a tia disse para vocês, que nosso corpo, né, eles precisam de carboidrato, de lipídios, de proteínas, de cálcio, de ferro. Ele precisa de nutrientes para que seu corpo tenha suas funções fundamentais funcionando.
Conforme essa pirâmide, os alimentos são separados em energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras. Esses alimentos devem ser consumidos em ordem decrescente. Carboidrato complexo, a gente deve comer carboidrato. Os complexos, quais são? São os pães, as farinhas, os tubérculos e massas. Já os construtores são leites e derivados do leite, a carne, os ovos e a leguminosas. Os energéticos extras são os doces, que você deve comer, porque o seu corpo necessita de açúcar, mas você deve comer regularmente, não comer exageradamente. A tia botou para vocês a pirâmide alimentar, como é que a gente deve fazer nosso tipo de alimentação, como é que nós devemos nos basear na nossa alimentação, comendo primeiro carboidrato, depois a gente vai comer os lipídios, as proteínas, aí vem o cálcio, aí depois a gente vai comer coisas com sódio, o leite, para poder você ter esse hábito de alimentos saudáveis. A má alimentação, ela causa alguns transtornos no corpo, como a obesidade. O que é obesidade? É uma doença crônica, porque não tem uma cura definida ainda e deve ser controlada durante toda a vida. Isso quer dizer que, mesmo que uma criança obesa ou um adulto obesa seja tratado e emagreça, ele sempre terá a tendência de engordar novamente. Não é porque uma pessoa obesa, ela fez, vamos supor, ela emagreceu, foi para a academia, fez uma dieta, emagreceu. Ela tem a possibilidade, se ela não continuar com aquela dieta, com aquele tipo, começar a organizar o seu estômago, começar a ter uma alimentação saudável, ela tem a tendência de engordar novamente. Então, ela deve começar, a criança obesa, um adulto obeso, que ele venha a começar a fazer emagrecer, ele mantenha uma alimentação saudável. Ele tem que se acostumar e regular essa sua alimentação, na qual a reserva natural de gordura aumenta até ao ponto em que possa estar associada a certos problemas de saúde ou aumento de taxa de mortalidade. A má alimentação, ela também pode causar uma morte, a obesidade mórbida, porque a pessoa começa a engordar, o seu IMC ele fica maior do que o seu corpo, chega a causar outros tipos de doenças, não só a obesidade, não só o peso, mas chega a ocasionar outros tipos de doença. E o resultado da balança energética positiva, ou seja, a ingestão alimentar é superior ao gasto de energia. Então, você se alimenta muito mais do que gasta energia. O nosso corpo, se você se alimenta, você faz algum exercício para gastar aquela energia que o seu corpo está produzindo. Quando ocorre entre o nascimento e o início da adolescência, é chamado de obesidade infantil. Quando a criança, ela já nasce cheinha, gordinha, ao ponto, e ela continua esse crescimento absurdo de peso, ele é considerado de obesidade infantil. Quando a criança é um adulto, que é chamado de obesidade, já um adulto, isso é a má alimentação. Ele precisa regular e ter uma alimentação saudável. Existe a bulimia. O que é bulimia, tia? É uma doença também na qual uma pessoa exagera na ingestão de alimentos, a pessoa come, ou tem episódios regulares em que come em excesso e sente perda de controle. Dessa forma, a pessoa com bulimia usa vários métodos como vômitos ou abuso de laxante para impedir o ganho do peso. O que é uma bulimia? É uma doença que a pessoa ela não está com fome, não sente fome, mas tem aquela vontade de comer. Então, ela come. Então, para ela não engordar, para ela não ter aquele aumento de peso, ela provoca
O vômito, ela provoca botar para fora aquilo que o seu corpo ingeriu. Isso é um distúrbio, é mais comum em mulheres e adolescentes e jovens adultos. As pessoas com bulimia geralmente estão conscientes de que está no seu padrão de alimentação e é anormal e pode sentir medo ou um sentimento de culpa associado ao episódio de comportamento de bulimia. Então, a pessoa que está comendo, está ingerindo alimentação que não está com fome, mas está ingerindo por compulsão, só por desejo de comer, ela se sente culpada se engordar. Então, o que é que ela faz? Ela provoca a saída dessa alimentação. Não se esqueça, mente sã, corpo são. Então, o que é que você tem que fazer? Alimentação saudável. Tia, mas é só no meu alimento saudável? Não. Para você gastar essas energias, dê uma caminhadazinha. Quem mora em prédios, quem mora em condomínio, desça, dê uma voltinha no condomínio, suba, gasta as energias daquilo que você consome diário. 30 minutinhos de um exercício físico não vai matar ninguém. 30 minutinhos da pessoa se movimentar, seja ela correndo, seja ela andando, fazer exercício para gastar energia. Pode ser tirar na piscina? Pode, você pode tirar 30 minutos para gastar suas energias que você consumiu durante 30 minutos. Alimentação saudável não é para comer só biscoito, xilito, refrigerante. Não, gente. Refrigerante você pode tirar um dia na semana e tomar refrigerante. Refrigerante faz mal demais à nossa saúde. Toma suco, água, que é essencial para o nosso corpo, que nosso corpo precisa muito. De vez de um refrigerante, tome suco. De vez de um hambúrguer, como uma maçã. Tia, mas é só fruta, só verdura que eu tenho que comer? Arrozinho de vez de... Ai, mãe, hoje eu não quero comer arroz, eu quero miojo. Esquece o miojo. Bota um pouquinho de arroz, feijão, que é ferro que seu corpo precisa. A carninha que tem carboidrato, proteínas, lipídios que seu corpo necessita. Coma um pouquinho, colocando em cima a batata, a tomate, o pepino, o couve, o alface. Faça uma misturada, faça seu prato bem chamativo, bem colorido, que aí você vai ter uma vida saudável, uma saúde em dias e seu corpo vai agradecer. Querendo rever nossa aula? Vá lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br e veja quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também está lá na nossa plataforma digital. No livro de vocês tem esse conteúdo, vocês podem ver também, fazer atividade para que vocês aperfeiçoem mais o conhecimento e o aprendizado de vocês. Então, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.